Senhor para os irmãos, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir aí as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Graças a Deus. No capítulo 4, nós vamos ler um versículo, mas nós vamos discorrer mais versículos em diante. O versículo de número 14 diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. O Senhor sabe todas as coisas, e principalmente aqui que passa conosco, né? As que passam com a gente. E Deus sabe que eu passei para chegar até aqui. E por isso mesmo é que, com toda dificuldade física, a gente tem que continuar crendo no Senhor e levando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Motivos para desistir não faltam, mas o motivo maior tem que ser a nossa salvação, que pensando nela é que vai nos fortalecer para estar caminhando todos os dias na presença do Senhor. Porque nesse mundo não tem salvação, nas coisas desse mundo não tem salvação, mas na palavra de Deus, através da palavra que se chama Jesus Cristo, ele é o Verbo, e o Verbo é a palavra. E na pessoa de Jesus Cristo, a humanidade tem salvação. Glória a Deus. Quando a gente olha para esse versículo, número 14, naquele diálogo que Jesus teve com aquela mulher, indo para Galileia, ele despede ali os discípulos para que fossem comprar algo para comer. Mas Jesus já sabia quem é que ele ia encontrar naquele sonho, na beira daquele poço. Ele foi ali ele parou e ficou muitas horas. Alguns historiadores da palavra dizem que ele ficou lá por muito tempo. Tempo em que os discípulos foram comprar e não comprava perto, comprava longe. E nesse meio tempo, aquela mulher vai lá buscar água para saciar a sede física dela. Mas não sabia ela que ia encontrar com o autor e consumador da salvação. Ela não sabia disso também, mas ele sabia. A mulher samaritana, ela foi no poço em busca de algo, mas lá ela queria sair com o corpo físico saciado, mas no final de tudo ela saiu foi com a alma dela saciada. E é o que nós buscamos na presença do Senhor. O versículo 5 diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da caminhada, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. A dificuldade física é grande. Não sei porquê, mas eu começo a falar, eu tenho que estar bebendo água, porque os irmãos devem imaginar, né? Glória a Deus. Então, ali era a hora sexta. O sol estava quente, bastante quente. E estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado do caminho, ele chega diante dessa fonte e veio essa mulher de Samaria tirar a água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida,
Disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me água de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí Jesus fala com essa mulher desse jeito. Ali ela poderia ainda não estar entendendo as coisas de Deus. Como não estava mesmo, porque ela pensando nisso, né? Ela disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço e é fundo. Onde tens a água viva? Ela não sabia que ela estava conversando com a própria água viva. Quando a gente olha para essa mulher, muitas vezes a humanidade chega diante de uma situação onde Deus está falando com ele ou com ela e ela não compreende. Então tem que haver um choque. E esse choque vai acontecer mais na frente na vida dessa mulher. Glória a Deus. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Veja que aquela mulher ainda não tinha entendimento de com quem ela estava falando. Muitas vezes a humanidade ela não tem esse entendimento. Então as pessoas elas precisam de entendimento para Deus. E só se abre o entendimento e o coração para Deus através de Jesus Cristo quando você está na presença dele. Glória a Deus. E Jesus disse para aquela mulher: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, que foi o versículo que nós lemos, o número 14, aí Jesus fala isso para aquela mulher. E desperta nela, começa a despertar dentro dela o entendimento. Esse negócio é muito bom. Não vou mais ter sede. Mas ela ainda não estava ainda com o lado espiritual aberto. Os olhos abertos espiritualmente. Porque ela estava buscando saciar a sede dela. E muitas pessoas vão até Jesus para buscar saciar a sede física. Mas Jesus não quer saciar só a sede física. Ele quer saciar a sede física, mas ele quer também transformar essa vida para poder lhe dar a vida eterna. Que é o mais importante de tudo. Glória a Deus. Então ela, naquele diálogo com Jesus, esse negócio é muito bom. Só que Jesus chega para ela também e diz para ela, né, algo. Mas antes ela pede para ele dessa água para que ela não possa ter mais sede. Aí é o choque, o confronto do Evangelho com a mentira, o Evangelho com o mundo, o Evangelho com aquilo que não é de Deus. Quando Jesus diz para ela, fala assim para ela: então vai lá, chama o teu marido que eu também quero falar com ele. Ali tem o choque, ali ela entende que Jesus estava confrontando ela. Ali é o confronto. Se o Evangelho não confronta, alguma coisa está errada. O Evangelho tem que confrontar o ser humano, a carne humana. Porque nesse confronto é a luta diária. Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Quando um sobrepõe o outro, esse vence. Então é aonde a gente tem que ter o discernimento e alimentar o quê? Alimentar o Espírito mais do que a carne. Aí é onde entra aquilo que Jesus chega e fala para aquela mulher. E diz para ela: vai lá, chama o teu marido. Aí a mulher responde a verdade para Jesus.
E é isso que Jesus quer que nós façamos. Contar a Ele toda a verdade, não porque Ele não sabe, porque Ele sabe toda a verdade. Nada mais além de Jesus e você para saber o que passa dentro de você, ou dentro de mim, dentro de nós. O Senhor sabe o que passa dentro de cada um de nós, sabe o que te confronta. E você também sabe, nós sabemos. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. O Espírito Santo de Deus, dentro da gente, ele nos orienta. E a orientação é essa, é que nós recebemos essa orientação e temos que ter o discernimento de ver que o que possamos fazer, esteja certo ou esteja errado, nós temos que buscar aquilo que é certo. Ali ela chega para Jesus e diz isso tudo. E Jesus diz para ela, porque tivesse 5 maridos e agora o que tens não é teu, isso dissesse com verdade. Então, aquela mulher declara a verdade para Jesus. E nós temos todos os dias a oportunidade de declarar a verdade para Jesus. Aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturba, aquilo que para nós não temos força de superar. Jesus sabe de tudo isso, mas Ele quer ouvir, Ele quer ter um relacionamento conosco todos os dias para que nós possamos estar com Ele. Não é sobre ter Jesus, é sobre se relacionar com Jesus. Eu posso ter alguma coisa e deixar aquilo no canto. Mas se eu tenho um relacionamento diário, aí não, aí é diário, é todo tempo, é o tempo todo. Né? É quando eu vou dormir, é quando eu vou acordar, é quando eu vou comer, quando eu vou beber, quando eu vou caminhar, quando eu vou trabalhar, quando eu vou estudar, seja lá onde for. Porque o Espírito Santo ele não só está conosco na hora que nós estamos aqui no culto. Ele está conosco o tempo todo. Por isso que a palavra diz, não extingueis o Espírito Santo. Glória a Deus. E disse a mulher, aí quando Jesus fala isso para ela, ela diz para Jesus assim, veja que és profeta. Aí ela, mais uma vez, vem questionar Jesus sobre o fato da adoração. E a adoração, para nós, hoje, naquele tempo dos judeus é os judeus, Israel com Deus. Nosso negócio é com Jesus. Jesus foi quem subiu na cruz do Calvário para poder nos enxergar na salvação. O problema de Israel é com Deus, Deus é quem vai resolver o problema com ele. O nosso problema é estar de bem com Jesus, é estar em comunhão com Jesus, porque é Ele quem vai nos apresentar naquele dia. Naquele dia da salvação, naquele dia de encontrarmos com o Senhor, seja no céu, seja nessa terra, aqueles que forem arrebatados, aqueles que não forem arrebatados e passar por alguma dificuldade, seja lá qual for. O importante é estar com Jesus, seja lá onde for, porque onde Jesus estiver, vai ser um lugar bom, vai ser um lugar melhor do que esse aqui. E ele prometeu isso para a gente, quando ele disse que ia preparar lugar e ia voltar para nos buscar. Agora, ele foi preparar o lugar e nós estamos nos preparando para quando ele voltar, nós estarmos com ele? Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, seja qual for a dificuldade, seja qual for a necessidade que nós tenhamos, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. Quando eu digo para os irmãos isso, estou falando mais para mim do que para os irmãos. Porque a dificuldade é grande, mas a bênção lá é maior. É bem maior. Pode ser que seja o último dia que eu esteja falando com os irmãos.
Mas se for para ir com o Senhor, Deus abençoe. Que Jesus abençoe. Porque é melhor estar com Ele do que não estar com Ele. E nisso nós temos que ter essa consciência de que as pessoas falam que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando todo o tempo. Para muitas pessoas ele volta antes, para outras ele vai voltar naquele dia. Mas se ele voltar, esteja preparado para ir com ele. Né? Porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Entende? Nem a morte. Então a gente tem que se alegrar, porque se nós, é como Paulo mesmo disse, né? Viver é ganho, o morrer é o quê? É muito melhor, porque ele sabia para onde ele ia. Através de quê? Através de tudo que ele estava passando, através de tudo que ele viveu. Um homem que tinha tudo na época, né? Naquela época ele era um homem bem formado, tinha, antes da conversão, ele tinha os recursos que ele possuía, mas ele largou tudo por amor de Deus, por amor à obra, quando ele teve um confronto direto com Jesus. É por isso que eu estou falando para os irmãos, se esse evangelho aqui não nos confrontar, alguma coisa está errada. Ou é nós que estamos querendo impor a nossa vontade, ou nós deixamos a palavra sobrepor sobre nós. É isso que nós temos que fazer. E é isso que nós estamos fazendo durante esse período que nós aqui estamos, não é verdade? Então, quando aquele encontro com aquela mulher, Jesus encontra com ela, e ela com Jesus, dali surgiu uma oportunidade muito grande para aquelas pessoas. Porque aquela mulher foi transformada naquele momento. E é essa transformação que o Senhor quer fazer conosco. A conversão, ela nos tira do lamaçal do pecado. Mas a santificação nos limpa da lama que nós saímos. Porque não tem como tirar uma pessoa de um lamaçal e essa pessoa sair de lá limpa. Por isso que Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra. Porque essa palavra vai gerando a santificação vai gerando a proximidade com o Senhor e ela vai nos limpando, vai nos podando. Ali nós passamos a estar enxertados em Jesus, que é a videira verdadeira, e ele vai podando. Por isso que eu estou dizendo, se o Evangelho não te poda, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Glória a Deus. E eu queria poder estar melhor, para poder conversar mais com os irmãos. Mas os irmãos estão vendo aqui, eu estou falando com os irmãos e a boca vai ficando seca. Mas é difícil. Mas nós vamos lá, vamos do jeito que dá. Amém? Eu quero agradecer o pastor por essa oportunidade. Pode ser que não seja aquilo que você tenha saído de casa, mas eu tenho certeza que aquela pessoa que presta atenção na palavra do Senhor, sozinha o Senhor fala com ela. Abre a Bíblia e fala com ele. Eu volto a palavra, pastor.